Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora resolver algumas questões envolvendo estatística, probabilidade e também conceitos de porcentagem, muitos conceitos importantes aqui nessas questões. Primeira questão, essa questão caiu na FATEC, é uma questão adaptada, tá? Significa que ela foi modificada, mas ela caiu no concurso para a FATEC. Vamos à questão. O resultado de uma pesquisa sobre a intenção de votos em uma eleição para governador está representado no gráfico abaixo. Observe que o gráfico, esse gráfico aqui é chamado de gráfico de setores. Tá? Ele representa assim uma forma circular, parece uma pizza com várias fatias, né? Mas o nome dele é gráfico de setores. Ele é muito comum quando vamos representar na forma de porcentagem, porque o todo será o 100%. Se você somar o percentual de todas as fatias, você tem que totalizar o 100% e cada fatia representa um percentual. Então, vamos continuar na leitura aqui. O candidato A é essa cor azul, esse aqui é o candidato A. O candidato B é essa cor marrom. O candidato C é o cinza, os indecisos, cinza. Amarelo são os votos em branco e o azul mais claro são os votos nulos. Analisando o gráfico, é possível concluir que no momento da pesquisa, a soma, ele quer a soma das intenções de voto dos candidatos A e B, aproximadamente, tá? Então, isso aqui não é uma precisão, é aproximado. Então, vamos aqui analisar o gráfico. Se nós falamos que no gráfico de setores, a totalidade da soma dos percentuais tem que ser 100%, imagine este gráfico aqui, que representa aproximadamente a metade da pizza, né? A metade do gráfico de setores. A metade do 100% significa 50%. Então, o candidato B tem 50% das intenções de voto, aproximadamente, ok? E o candidato A é essa fatia aqui, olha, que representa a metade da metade. Se a metade é 50%, a metade da metade representa 25% das intenções de voto. Então, a soma 50% mais 25%, eu tenho aproximadamente uma soma dos percentuais de 75%. Gabarito letra C. Próxima questão, uma questão que caiu na prova do Enem em 2005. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Então, vamos entender um pouquinho esse enunciado aqui. Existem no corpo humano vários tipos de células. Esta pessoa, esse indivíduo, foi a uma biópsia. Biópsia é quando você retira uma parte de algum tecido do indivíduo para uma análise. E nesse enunciado foi retirado uma parte, né, para fazer essa biópsia, mas não falou qual era o tecido. Se era um tecido nervoso, se era um tecido ósseo conjuntivo, se era o tecido adiposo. Não falou. Só deu a informação de que antes da biópsia, antes da secagem da biópsia, a amostra pesava 200 miligramas, então isso aqui é o inicial, e após a secagem, se houve uma secagem, retirou-se o quê? A água, né? Então, se retirou a água, essa amostra passou a pesar 80 miligramas, que foi o peso final. Ele traz um quantitativo de água de acordo com o tecido. Olha, um tecido nervoso, substância cinzenta, tem 85% de água. Um tecido nervoso, substância branca,
tem 70% de água. A medula óssea, 75%. O tecido conjuntivo, 60%. O tecido adiposo, 15%. Hemácias, 65% e ossos, 20%. Então, como vamos descobrir de que tecido é essa amostra? Vamos analisar aqui pelo peso. Se inicialmente ele tem 200 miligramas, é o peso original que corresponde ao 100%. Então, vamos usar aqui uma regrinha de 3. Vamos usar aqui uma regrinha de 3, onde aqui eu vou botar o percentual e aqui eu vou botar o peso. 100% é a amostra inteira, que pesa 200 miligramas. Após a secagem, ela passou a pesar 80 miligramas. O peso dela agora passou para 80. Qual é o percentual que isso significa? É o X. Então, vamos agora fazer a multiplicação cruzada para descobrir o valor do X. Vou fazer essa conta aqui. Multiplicando cruzado, eu tenho 200 vezes X é igual a 100 vezes 80. Posso cortar esse zero com esse, ó. Esses dois zeros eu corto. 2x é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 2. Logo, x é igual a 40. 40 o quê? 40%. Se essa amostra, no final, após retirar da água, ela ficou com 40% do peso, significa que foi retirado 60%. Se foi retirado 60%, qual é o tecido que tem 60% de água? Aqui, ó, é o tecido conjuntivo. Logo, esta amostra pertence ao tecido conjuntivo. Letra D. Próxima questão. Também caiu na prova de Cefet em 2018. Uma pesquisa foi feita com 4 pessoas, Pedro, Gustavo, Cecília e Joana. Elas foram representadas por pontos no plano cartesiano na figura ao lado, de maneira que o eixo horizontal indicasse seus graus de instrução. Então, aqui, quanto mais à direita a pessoa tem o maior grau de instrução, quanto mais à esquerda ela tem menos grau de instrução. E o eixo vertical indica a renda. Então, quanto mais acima, a pessoa tem mais renda, quanto mais abaixo, a pessoa tem menos renda. Vamos ver as informações do enunciado. Joana não tem a menor renda. Então, imagina aqui, a Joana, eu vou escrever aqui. Então, eu fiz aqui uma tabelinha com o nome das pessoas e as letras aqui no gráfico para a gente ir eliminando de acordo com as afirmações aqui do enunciado. Então, ela diz aqui que a Joana não tem a menor renda. Quem tem a menor renda aqui no gráfico é quem possui a letra A, porque está mais abaixo aqui em relação ao eixo vertical. Então, essa aqui não pode ser Joana. Então, a Joana não pode ser a letra A. Joana não pode ser a letra A. Ela pode ser a B, a C ou a D. A segunda frase. Gustavo ganha mais do que Joana, mas menos que a maior renda. Então, se o Gustavo ganha menos que a maior renda, o Gustavo, quem ganha a maior renda aqui no nosso gráfico, é a letra C, que é o ponto mais alto. O Gustavo não é a letra C. Então, a letra C não pode pertencer ao Gustavo. E ele diz aqui que Gustavo ganha mais do que a Joana. Observe aqui o Gustavo e a Joana. Se o Gustavo não pode ser a letra C, e a Joana pode ser B ou C, o Gustavo só pode ser a letra D. Então, ó, esse é o Gustavo. Eliminando, então, a letra C para o Gustavo. A próxima afirmação aqui. Pedro tem mais instrução do que Cecília. Instrução é mais à direita. Quem tem mais instrução de todos aqui é a letra D, que é o Gustavo. Como ela não pode ser a A, vai sobrar para a Joana a letra B. Então, se o B já é a Joana, cortamos aqui as letras dos outros. Sobrou A e C para Cecília e Pedro.
Pedro tem mais instrução do que a Cecília. Quem tem mais instrução aqui é C, que está mais à direita. Então, Pedro é C, sobrou para Cecília A. Então, com base na informação, Cecília representa o ponto A. Questão que caiu na prova do Colégio Pedro II, em 2017. O gráfico a seguir representa o desempenho de uma turma do 9º ano de certa escola na primeira prova de matemática de 2016. Então, o título do gráfico é Desempenho em Matemática. E aqui, ampliando aqui para ficar visível os percentuais, percentual aqui é um desempenho ruim, regular, bom e ótimo. Esse gráfico foi construído a partir das análises das notas de 0 a 10 dos 40 alunos dessa escola. Então, atenção aqui que essa escola tem um total de 40 alunos. Sabe-se que a nota de 0 até 4,9 é ruim, de 5 a 6,9 é regular, de 7 a 8,4 é bom e de 8,5 a 10 é ótimo. No dia da referida avaliação, nenhum aluno faltou, então tínhamos um total de 40 alunos. A média estipulada na escola é 7. Ok. Alunos com nota abaixo de 5 devem fazer a recuperação. Ok. Podemos afirmar que... Vamos analisar cada afirmativa aqui, porque a questão não está perguntando nada. Ele quer apenas a afirmativa correta dessas 4 opções que tem aqui. Então, vamos analisar a primeira. 20 alunos devem fazer a recuperação. Quem é que faz a recuperação aqui? Quem faz a recuperação são os alunos que ficam com nota abaixo de 5. Quem tem abaixo de 5 aqui? Os alunos que tiveram um conceito ruim, que ganharam de 0 até 4,9. Qual é a porcentagem do conceito ruim? 15%. Então, para eu saber quantos alunos conseguiram conceito ruim, é calcular 15% de 40 alunos. Preciso fazer, então, 15% de 40 alunos. Se aqui ele fala de 20 alunos, já podemos saber que não é, né? Porque 20 é metade de 40. Ele está falando aqui de 50%, então a letra A está falsa. Qual era a conta que deveria ser feita aqui? 15 sobre 100, essa preposição de vira uma multiplicação, 40. Corta o 0, 15 vezes 4 vai dar 60 dividido por 10, 6 alunos. Então, 6 alunos dessa turma estão com conceito ruim, que precisam fazer recuperação, e não 20. Então, essa afirmativa está falsa. Letra B, 18 alunos tiraram nota abaixo da média. A média é 7. Quem está abaixo da média? Os alunos com conceito ruim e regular. Ruim a gente já fez no item anterior aqui, que eram 6 alunos. Então, aqui eu tenho 6 alunos. Regular eu tenho 25%. Gente, 25%, a gente não precisa nem de fazer o cálculo. Por quê? 25%, pensa bem, a metade é 50%. Metade de 40 é 20. 25 é a metade da metade. Então, a metade de 20 é 10. Então, 25% são 10 alunos. E ele está falando aqui de 18. Não é 18, na verdade seria 16, porque são os 10 que estão com o conceito regular, mais 6 que estão com o conceito ruim, totalizando 16, e não 18. Então, letra B também está falsa. A letra C, 36 alunos não precisam fazer recuperação. A gente pode fazer pela diferença, né? Quantos alunos precisam fazer recuperação? Vimos aqui que 6 alunos precisam de recuperação. Fazendo a diferença, 40 menos 6, 34 alunos não precisam de recuperação. Na letra C ele fala em 36, então é falso. Letra D, 24 alunos tiraram nota maior ou igual à média. A média é 7. Quem tirou maior ou igual? Quem tem conceito bom e ótimo. Conceito ótimo é igual ao conceito regular, 25%, que também são 10 alunos. 35 podemos fazer pela diferença. Se eu tenho 6 mais 10 mais 10,
26. Para 40, faltam 14. Então, vamos somar os alunos que estão com o conceito bom e ótimo. Bom, 14. 14 mais 10 é igual a 24. Opa, achamos a afirmativa correta. 24 alunos tiraram nota maior ou igual à média. Gabarito letra D. Essas foram as questões de estatística e probabilidade. Se curtiu, deixe teu like e até o próximo vídeo.